Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, então entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp também, 991520454. Chegamos ao final do trimestre, estivemos estudando então nas revistas da CPAD com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Tivemos aí como comentarista da CPAD o pastor Ezequias Soares, que é pastor-presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Estudamos neste trimestre as seguintes lições. Na lição 1, estudamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vimos aí as ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais, depois da minha partida, a origem dos falsos mestres. Depois vimos o que é apologética, definição, a que defesa Pedro se refere, por que devemos combater as heresias. Depois, o que são heresias? Seitas heresias, aireses, no Novo Testamento, heresias de perdição. Depois vimos na lição 2, somos cristãos. Vimos aí, prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém, objetivo da reunião, Tito e a circuncisão. Depois vimos a tendência judaizante no início da igreja, o espanto do apóstolo, quem eram os judaizantes, o clima de tensão. Depois vimos a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante, as práticas judaizantes atuais. Na lição 3, vimos a encarnação do Verbo, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Vimos aí o que é docetismo, o que os docetas ensinavam sobre Jesus, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Depois vimos a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio, João 1:1. A reafirmação apostólica, versículo 1b. Uma crença herética, 1 de João 4:2 e 3. Depois vimos como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, com afirmação histórica. Na lição 4 vimos Deus é triuno. Vimos como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, evidência no Antigo Testamento, revelada no Novo Testamento. Depois vimos as heresias contra a doutrina da Trindade, o unicismo, a verdade bíblica. Depois vimos unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, uma reflexão bíblica, a posição oficial. Na lição 5 vimos Jesus é Deus. Vimos aí a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, seus atributos absolutos. Depois vimos a heresia que nega a divindade de Jesus, arianismo, suas explicações, como solucionar a controvérsia. Depois vimos implicações do arianismo na atualidade, a tradução do Novo Mundo, os movimentos orientais, outros grupos. Na lição 6 vimos o Filho é igual com o Pai. Vimos aí a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Ideia de Filho, significado teológico, o Filho é Deus. Depois vimos a heresia do subordinacionismo. Vimos Orígenes, no período pré-niceno, métodos usados pelos subordinacionistas. Depois vimos como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, o movimento das testemunhas de Jeová. Na lição 7 vimos as naturezas humana e divina de Jesus. Vimos aí o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, o antigo hino cristológico. Depois vimos as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Nestorianismo, monofisismo, o concílio de Calcedônia. Depois vimos o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisitas, o quenoticismo, mariolatria.
Na lição 8 vimos, Jesus viveu a experiência humana. Vimos aí a experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus, características próprias do ser humano. Depois vimos heresias que negam a humanidade de Jesus, apolinarismo, reação da igreja, monotelismo. Depois vimos como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus era visto como alguém da comunidade. Na lição 9, estudamos quem é o Espírito Santo. Vimos aí o Consolador, o outro Consolador, o Paracleto, seu uso no Novo Testamento. Depois vimos sua deidade, atributos e obras. Sua deidade, seus atributos, suas obras. Depois vimos heresias antigas e novas. As primeiras heresias, as heresias na atualidade, o Espírito Santo em outras religiões. Na lição 10 vimos o pecado corrompeu a natureza humana. Vimos aí a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado, foram abertos os olhos de ambos, a consequência da queda no Éden, extensão do pecado. Depois vimos a heresia que nega o advento do pecado. Vimos aí o pelagianismo, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Depois vimos o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. O perigo. Na lição 11, estudamos a salvação não é obra humana. Vimos aí a salvação sob a graça de Deus, a destruição do estado espiritual humano, mortos em ofensas e pecados, a exegese dos versículos de 8 a 10. Depois vimos soteriologias inadequadas na antiguidade, os reencarnacionistas, os galacionistas, os gnósticos. Depois vimos as soteriologias inadequadas de hoje, o islamismo, as testemunhas de Jeová, o mormonismo. Na lição 12, estudamos a igreja tem uma natureza organizacional. Vimos aí Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, pastor de Creta, Creta. Depois vimos a institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina, a igreja como instituição, organização. Depois vimos a questão atual, organismo e organização, a experiência pentecostal. É necessário organizar. E hoje estamos estudando a última lição, lição 13, perseverando na fé em Cristo. Diante das heresias é preciso perseverança. Aí os falsos mestres, a experiência apostólica, entendendo o querer, características dos enganadores. Depois, aprendendo sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Permanecendo firme nas Sagradas Letras. A Bíblia é divinamente inspirada. Depois, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, a abrangência, o manual de Deus. Então, esse é um pequeno resumo aí de tudo que vimos durante o trimestre. Você pode usar isso aí para colocar, né, um telão, por exemplo, na igreja e fala aí durante aí 1 minuto, 2 minutos só em cada uma dessas lições, que serve então como resumo geral do trimestre. Vamos então à lição de hoje, que é a lição 13, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. E hoje estaremos vendo então os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1, os falsos mestres. Subtópico 2, a experiência apostólica. Subtópico 3, entendendo o querer. Subtópico 4, características dos enganadores. Depois no tópico 2, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Subtópico 2, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Subtópico 3, a Bíblia é divinamente inspirada. No tópico 3, vamos ver, tendo as Escrituras como fundamento. Subtópico 1, a autoridade apostólica. Subtópico 2, a abrangência. Subtópico 3, o manual de Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textual da lição está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então aqui o apóstolo Pedro está se referindo então ao Antigo Testamento e dizendo que tudo aquilo que foi escrito para nosso proveito, para nossa edificação, consolação, exortação, para o nosso aprendizado cristão. Não podemos desprezar o Antigo Testamento. Então o apóstolo Pedro compara o Antigo Testamento como uma luz para nos iluminar o caminho a seguir. Veja, o mundo é comparado como escuro, ou seja, sem revelação de Deus, sem conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele está dizendo para nós que é uma luz que ilumina esse caminho, é uma luz que traz a nós conhecimento de Deus. E quanto mais nós lermos, estudarmos, mais nós vamos compreender sobre Jesus. Tudo o que foi escrito exatamente para nos revelar Jesus Cristo. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, instrumento de Deus, um instrumento moral e espiritual, instrumento que nos direciona sempre para Deus e sendo, então, representantes de Jesus Cristo na terra. Então, a nossa conduta, nossa maneira de nos portarmos como cristãos, tanto diante de Deus, quanto da sociedade em que nós vivemos, quanto diante da pátria, as autoridades, quanto diante da família, quanto também diante da igreja. Olha aí, tudo isso nós temos que olhar sempre para a palavra de Deus, para ela nos dizer como devemos, então, nos comportar diante de todas as situações e em todos os lugares em que estivermos. Ela é o nosso prumo, é o nosso guia, é a nossa luz, é o nosso manual que Deus nos deu para nos conduzir. A Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia, é o que? É a palavra de Deus para nós. Devemos sempre termos em mente que a Bíblia é inerrante. A palavra de Deus é como uma espada, que penetra até as juntas e medulas, até a divisão entre alma e o espírito. A palavra de Deus é eterna. Devemos sempre ter em mente, tudo o que está escrito foi dado pelo Espírito Santo, foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra legítima, integral, verdadeira, é infalível porque é incapaz de ter erro, é infalível porque nunca está errada, é infalível porque é absolutamente confiável. A Bíblia é totalmente verdadeira. Em tudo ela nos ensina, não há nela nenhuma falsidade. Então ela é imutável, infalível, inerrante, é a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17, que diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vemos aqui Paulo como
um pai, né, para Timóteo, dizendo a Timóteo sobre a palavra de Deus, sobre a importância dessa palavra, sobre a importância do aprendizado, e fala que ele é um exemplo para Timóteo, um exemplo a ser seguido. Por que ele diz, aprendei de mim? Por que ele diz, sede meus imitadores? Porque ele diz, olha, eu sou imitador de Jesus Cristo. Jesus é que é o perfeito. Então ele sempre procurou imitar Jesus. E assim nós devemos fazer, olhando para a palavra de Deus e sempre o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o prumo, ele é o alvo, o objetivo. Então vamos imitar Jesus Cristo em tudo, assim como Paulo fazia e indicava para os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que ele orientava, aqueles que ele estava ali discipulando, orientando, direcionando sempre para Deus. Timóteo já tinha uma educação vinda da sua avó, Lóide, sua mãe Eunice, e esta educação foi complementada, aperfeiçoada pelo apóstolo Paulo. Paulo adverte a Timóteo que aqueles que querem servir a Deus não tem como não serem perseguidos. Aqueles que querem realmente viver uma vida íntegra, sincera, de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não diz assim uma parte da Escritura, ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada, inspirada pelo Espírito Santo. E tudo que está escrito é proveitoso, serve para nos ensinar, nos dar resposta, né? Nos dar revelação, para nos corrigir, para nos instruir. Então ela nos orienta para sermos parecidos com Jesus, imitadores de Jesus. Vamos à introdução da lição. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais do que as Escrituras. Bom, nós sabemos de vários livros, né, considerados sagrados pelas religiões. Como exemplo, podemos falar aí o Alcorão, a Torá, os Vedas, o Tripitakas, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Tao Te Ching. Todos esses livros guardam tradições, ensinamentos, cada um então dentro da sua cultura, da sua religião. Agora, o livro dos livros, o livro que é a palavra de Deus, realmente é a Bíblia, com seus 66 livros, que estão divididos aí em gêneros literários. Temos aí o Pentateuco, temos os livros históricos, temos os livros poéticos, temos aí os profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, as cartas ou epístolas e o livro de Apocalipse. Nós estudamos durante esse trimestre aí, várias seitas, heresias, várias coisas que são contrárias à palavra de Deus. Muitas delas estão escritas nesses livros dessas diversas religiões. Então existem muitos enganos, muitas ideias e ensinos fraudulentos, e sempre então a Bíblia confronta isso e mostra que tudo isso são invenções humanas, não vem de Deus. Então devemos ser perseverantes em estudar a palavra de Deus, defendermos a palavra de Deus, ensinarmos e pregarmos sempre a palavra de Deus. Estamos vivendo uma época difícil em que muitos e muitos evangélicos deixaram de ler a Bíblia. Quando leem alguma coisa, sempre estão lendo livros, e o grande perigo, maior perigo realmente é esse, de estarem lendo livros heréticos, principalmente vindos do calvinismo. Sem um devido aprendizado,
sobre as seitas, heresias, os enganos teológicos. Então a pessoa não pode ficar lendo essas coisas, porque engole espinho junto com a carne, né? É um perigo muito grande. Então, se você quer usar, primeiro estude de onde vêm esses livros, quais são os ensinamentos, quais são as bases doutrinárias dessas pessoas que escreveram esses livros. Senão, você acaba sendo enganado e acaba, ao invés de ajudar na sua fé, vai diminuir a sua fé. Ao invés de ajudar no aprendizado sobre Jesus Cristo, você vai, então, diminuir o seu conhecimento sobre Jesus Cristo. Então, no cristianismo, lembre-se, a única fonte confiável, totalmente confiável, é a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Todo ano, leia toda a Bíblia. Somente a Bíblia é totalmente digna de confiança. Agora, tome cuidado também com Bíblias que estão cada dia mais surgindo aí, novas, que contêm muitos erros. Então, fique lá com a sua Bíblia, olha só, a Bíblia de estudo pentecostal, aquela tradicional nossa. Fique com ela lá, a tradução Ferreira de Almeida, né? Revista corrigida. Pronto, fique com essa tradução, não precisa ficar mudando para lá, mudando para cá, e cada dia aparece uma nova Bíblia. Cada nova Bíblia que surge, mais erros elas têm. Essa ânsia de ganhar dinheiro, né, das editoras, eles tossem algumas coisinhas, retiram coisas, aumentam coisas e vai por aí afora. Então, fique lá na sua tradição mesmo, que você vai se dar muito melhor. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis, como está em 1 Timóteo 1,4, 4,7, Tito 3,9 e a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, 135 a 204, combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1,7, da circuncisão, Tito 1,10, e as fábulas judaicas, Tito 1,14. Então vemos aí nas epístolas de Paulo, tanto a Timóteo, né, as duas, quanto também na escrita a Tito, que ele tem aí a firme preocupação com os falsos mestres, com aqueles que estavam perturbando a igreja, que estavam desviando alguns da verdadeira fé, ensinando coisas que a palavra de Deus não ensinava, ou ensinando de maneira diferente do que era para ser ensinado e que estava na palavra de Deus. Então, os principais aí, na época de Paulo, eram os gnósticos e também os judaizantes. Os gnósticos tentando passar a sabedoria humana e os judaizantes tentando obrigar as pessoas a se submeterem às leis, principalmente ao Talmud, que foi criado pelos próprios judeus como leis além dos que já estavam na Bíblia. Então os gnósticos vinham ensinando que tudo que existia no mundo era mal, tudo que era material era ruim. E ensinavam que a salvação só vinha através do conhecimento, então da intelectualidade. Então eram crenças filosóficas unidas às crenças religiosas. E aí não diziam que o ser humano foi criado
por um tal de Demiurgo, um deus mau. Então, para os gnósticos, o homem tem uma parte de luz que está contida nas trevas, se referindo ao corpo humano. Já os judaizantes, então, queriam exigir que as pessoas se circuncidassem, também que guardassem o sábado, guardassem as leis dietéticas, ou seja, eles queriam obrigar as pessoas a serem judeus e seguirem as tradições judaicas. Então o apóstolo Paulo escreve, tanto a Timóteo quanto a Tito, para corrigir esses falsos mestres e seus ensinos, suas heresias. Subtópico 2, a experiência apostólica, versículos 10 e 11. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, como está no versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, como está em Atos 3, 8 a 12, 50, 14, 5 a 7 e 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, Atos 16, de 1 a 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele elogia Timóteo porque, diante de uma situação tão difícil, uma época tão difícil, muitas perseguições aos cristãos, e Timóteo perseverou em seguir a Jesus Cristo, sempre, é claro, debaixo da orientação da sua avó, da sua mãe, que com certeza era crente. Paulo fala de suas perseguições que sofreu, algumas delas, Timóteo, até como criança, talvez no meio da multidão pode ter visto alguma coisa, e também quando Timóteo andou com Paulo por toda parte, ele presenciou algumas dessas perseguições. Então sabemos que Timóteo era filho de uma judia, né? E o seu pai era grego. Então Paulo, para levar Timóteo junto, como ele era filho de judeu, Paulo o circuncidou para que ele pudesse ter livre acesso às sinagogas, né? Estar sempre com Paulo por toda a parte onde Paulo foi, então, pregar o evangelho. Subtópico 3, entendendo o querer. Versículo 12. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 de Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Bom, Jesus disse, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Veja bem, a pessoa tem que fazer conta. Você quer realmente seguir a Deus? Quer seguir realmente a Jesus Cristo? Imitar Jesus Cristo? Então é bem evidente que você vai passar por perseguições, tribulações, problemas. Vão acontecer sempre. Não tem como ser um imitador de Jesus Cristo sem passar por perseguições. Nós estamos vendo uma época difícil porque os crentes acham que ser crente é assim uma vida maravilhosa. Quer viver em paz com todos, feliz, participando de tudo, sendo amado por todos, respeitado por todos. Isso não existe no legítimo e verdadeiro cristianismo. É impressionante como as pessoas estão enganadas a respeito do Evangelho. A maioria das pessoas pensa que ser crente é viver bem financeiramente, ter saúde perfeita, ser muito feliz, agradar a todos, ser agradado por todos, ser bem tratado, ser elogiado. Isso é um falso cristianismo. Não existe isso no verdadeiro cristianismo. Então, se você quer viver em Cristo, se você quer ser um verdadeiro e legítimo cristão, sendo usado por Deus, lembre-se,
não tem como você não ser perseguido, mal falado, maltratado pelos que estão fora da igreja, sim, mas também pelos que estão dentro da igreja. Não se esqueça disso. É engraçado, né, que a gente reclama muitas vezes dos irmãos, né, que nos perseguem, que nos difamam, mas está escrito na palavra de Deus, é isso mesmo que acontece com aqueles que querem realmente servir a Deus, que querem viver uma vida de piedade, de seguir, de imitar Jesus Cristo. Não tem como viver diferente. Subtópico 4. Características dos enganadores, versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores, egóis ou vós, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 de Pedro 2, 1 a 3. Então você vê aí no original a palavra, né? Olha aí os significados. Lamentador, berrador, impostor, encantador, enganador. Então veja que eram pessoas que vinham o quê? Com um engano. Se passavam por mestres, por instrutores. Na verdade, estavam disseminando seus ensinos heréticos, suas seitas. Paulo os chama também de perversos, ou seja, pessoas que traziam perigo, aborrecimento às pessoas que os seguiam. Eram pessoas que eram guiadas por Satanás. Então veja que Timóteo, por ser jovem ainda, corria o sério risco de ser engolido, né, por esses falsos mestres, esses falsos doutores. Então Paulo faz lembrar dos ensinos que ele teve quando criança, lembrar das doutrinas bíblicas, lembrar dos ensinos do próprio apóstolo e permanecer firme nisso, não se deixar vencer pelos falsos mestres, falsos doutores. Paulo também o exorta a despertar o dom que havia dele. Como é que se combate as filosofias, as heresias? Estando sempre cheio do Espírito Santo e com demonstração de poder de Deus, porque a luta maior é espiritual, não é nem intelectual. Tópico 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Versículo 14. O contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, 2 Timóteo 1,5, e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,2. Então, esse de quem aprendeu, Paulo está certamente se referindo não só o que ele aprendeu dele mesmo, apóstolo Paulo, mas também do que ele aprendeu da sua avó Loide, sua mãe Eunice, que eram cristãs. Então, ele está relembrando Timóteo que ele teve uma educação cristã, onde ele aprendeu os princípios básicos, as doutrinas básicas da palavra de Deus. Evidentemente, com sua avó e com sua mãe, aprendeu aquilo que elas conheciam do Antigo Testamento. E com o apóstolo Paulo, aquilo que o apóstolo Paulo lhe ensinou a respeito do Novo Testamento. Subtópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15.
Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Então, letra A, porque sabia de quem tinha aprendido. Letra B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio 6, 4 a 8, Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, 6 a 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Então veja, se Timóteo chegou onde estava dirigindo uma igreja, em Éfeso, chegou até ali por quê? Porque aprendeu uma legítima doutrina, aprendeu a palavra de Deus. Ele acreditava nessa palavra, estava salvo, cheio do Espírito Santo e ainda tinha um dom do Espírito Santo capacitando-o para fazer a obra de Deus. Se ele chegou até ali, o apóstolo Paulo está dizendo, persevere, você continue firme naquilo que você aprendeu. Cuidado com os falsos mestres que vão querer te ensinar coisas que são contrárias àquilo que você aprendeu. E Paulo dá duas razões para ele. Ele diz, olha, primeiro, de quem você aprendeu? Então, da sua avó, sua mãe, são pessoas dignas de confiança? Sim. De quem mais você aprendeu? De mim, o apóstolo Paulo? Então, sou de confiança para você? Sim, como um pai e um homem íntegro, que tem um ministério confirmado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. É digno de confiança? Sim. Então permaneça nesse ensino. Não vá atrás de pessoas que, primeiro, você não conhece as suas origens. Então não são dignos de confiança. Segundo, o que eles ensinam não está na Bíblia, na palavra de Deus. Então não é digno de confiança. E assim nós temos alertado as pessoas. Cuidado, você entra na internet aí e pega livro também de pessoas que você não conhece a origem deles. Não é pentecostal. Veja bem, você está entrando nas coisas que você não conhece. Você vê que essas pessoas não são da sua igreja, da sua denominação. Você vê que essas pessoas não seguem a doutrina bíblica e não têm confirmação de Deus dos seus ministérios. Pode ver, essas pessoas, primeiro, não são batizadas com o Espírito Santo, não falam em línguas. Pronto. Aí você já parou. Preste atenção. Fique com o pé atrás. Cuidado. Porque se Deus não confirmou o ministério deles, então como é que você vai ficar lendo esses livros, engolindo tudo que eles falam? São livros, não é Bíblia não, são livros. Não são dignos de confiança. Então veja como é importante o ensino bíblico. Como é importante levar os filhos para a escola bíblica dominical, para que eles tenham um firme fundamento dentro da palavra de Deus. Porque esses filhos vão passar lá pelos colégios, pelas faculdades, lá as filosofias do mundo aí vão tentar derrubá-lo de toda maneira. Então eles precisam estar firmes na fé, firmes na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, das verdadeiras doutrinas bíblicas. Subtópico 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, que é Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus
e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versículos 15 a 17. Nenhuma literatura do mundo possui essa prerrogativa. Então veja, são duas coisas importantes para nós crermos na palavra de Deus como a palavra realmente de Deus. Primeiro, ela foi inspirada, vamos dizer assim, foi soprada pelo Espírito Santo. Segunda coisa, as pessoas que receberam a inspiração, receberam o sopro, eram pessoas dignas de confiança, pessoas que deram suas vidas para servirem a Deus, pessoas íntegras. Mesmo que essas pessoas algumas vezes tenham feito coisas erradas, mas veja, quando estavam escrevendo a palavra de Deus, quando estavam ali escrevendo, ou falando para que alguém escrevesse o que eles estavam falando, então naquele momento eles estavam sendo o quê? Inspirados, orientados pelo Espírito Santo o que deveriam escrever. Não quer dizer que o Espírito Santo é que deu as palavras, mas deu o entendimento, porque cada um escreveu segundo o seu conhecimento literário. Então alguns escrevem melhor, outros escrevem de maneira mais simples, mais popular. Nós não podemos comparar o escrito, por exemplo, aí de Marcos ou de Pedro, com o escrito de Lucas, o médico. Não podemos comparar esses escritos também com os escritos de Paulo, um homem muito estudado, muito inteligente. Assim como no Antigo Testamento, não podemos comparar os escritos de diversos profetas com o escrito de Moisés, que era um homem muito estudado, muito conhecedor de várias culturas, de várias línguas, um homem inteligentíssimo. Então a maneira de escrever aí foi diferente. Cada um escreveu de acordo com o conhecimento que tinha a respeito de escrever. Mas a inspiração, quem dava é o Espírito Santo. Aí é perfeito. Então não existe nenhum outro livro que pode levar a pessoa à salvação em Jesus Cristo. Não existe outro livro que seja tão perfeito quanto a Bíblia. Serve para ensinar, para corrigir, para instruir, para dar revelação, para instruir em justiça. Não existe outro livro que possa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tópico 3. Tendo as Escrituras como fundamento. Subtópico 1. A autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, como está em 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10, Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Então veja, Jesus escolheu aqueles homens para serem apóstolos e a Bíblia declara para nós que nossa fé, nossa vida prática cristã deve estar fundamentada nos escritos que estão na Bíblia, tanto do Antigo Testamento, nos profetas, quanto do Novo Testamento, os apóstolos. Veja bem, o fundamento da nossa fé está aí registrado na Bíblia através desses homens. Então o próprio Novo Testamento diz que tudo que está escrito no Novo Testamento é palavra de Deus, é inspirado por Deus, assim como o Antigo Testamento. Se consideramos os apóstolos como aqueles que colocaram o fundamento da nossa fé cristã, escrita na palavra de Deus, vamos ver que o apóstolo Pedro, por exemplo, dá testemunho do que aquilo que Paulo escrevia, ensinava, era palavra de Deus, era legítimo, era verdadeiro.
e era inspirado por Deus. Subtópico 2, abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, como está em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 25, 27, João 2, 22, 5, 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a Escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, e sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 2 de Pedro 3,2. Antigo e Novo Testamento. Então veja, Pedro como apóstolo de Jesus Cristo, tendo a autoridade máxima, né? Era o principal dos apóstolos. Ele estava ali num comando, na verdade, porque todos seguiam o que Pedro falava. Então ele tinha orientações diretamente dadas por Deus e era digno de confiança aquilo que ele falava. E ele disse, então, que todas as escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são a palavra de Deus. Então ele fala das palavras ditas pelos profetas, mas também fala das palavras ditas pelos apóstolos. Então já vimos que ele fala dos apóstolos e fala também de Paulo em separado, dizendo que todas essas escrituras são inspiradas por Deus. Então, quando se fala escritura ou escrituras, está se referindo a toda a Bíblia, 66 livros. Às vezes nós vamos ver aí no Novo Testamento escrito assim, isso aqui aconteceu para se cumprir o que estava escrito lá no profeta tal. Então, se referindo à escritura do Antigo Testamento. Quando Pedro fala sobre as escrituras, então ele inclui tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Subtópico 3, o Manual de Deus, versículos 16b e 17. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105. Podemos colocar aí como 4 propósitos, né, pastorais: fazer da família uma comunidade cristã, tornar a família aí um núcleo, né, familiar, evangelístico, né, missionário, uma comunidade cristã, resgatar o valor da família como célula máter da sociedade, fazer da família um santuário, né, de Deus, fazer da família um santuário da vida. Também entendemos que a igreja deve ser única, unida, deve ser uma igreja universal, ou seja, que atinge o mundo inteiro, deve ser apostólica, tendo como fundamento também aquilo que os apóstolos então ensinaram. Então a igreja sempre está baseada na palavra de Deus, considerando a palavra de Deus como nosso alimento espiritual, como manual de Deus para nós. Devemos estar sempre em amor para com todos, tanto os de fora quanto os de dentro. E temos sempre a missão de evangelizar a todos. Então a igreja deve viver em adoração, tendo o ensino da palavra de Deus, tendo comunhão uns com os outros, proclamando a palavra de Deus, e deve ser uma igreja que sempre está buscando a santificação. Então, tudo que aprendemos na palavra de Deus vai nos direcionar a fazermos uma obra para Deus, uma obra de salvos. Fazemos alguma coisa em benefício das outras pessoas para que elas alcancem a salvação em Jesus Cristo. Vamos à conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana,
a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Então veja que a Bíblia é o manual de Deus para nós. Você compra qualquer coisa e tem um manual. Às vezes você está usando mal um produto, dá defeito, você perde até o dinheiro que investiu comprando aquilo. Por quê? Porque você não leu o manual. O manual ensina como usar. Assim também nós, como vivermos. Existe um manual de Deus, Ele que nos criou. Então tem um manual de Deus nos ensinando como vivermos, agradando a Deus, como alcançarmos a salvação. Então esse manual nos ensina tudo, na nossa vida toda mesmo, em todas as áreas. Então, na nossa vida política, na nossa vida social, na nossa vida religiosa, é o nosso livro, regra de vida e prática. É o livro que nos diz o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. É o livro que nos dá revelação do próprio Deus. É a palavra de Deus. Vamos orar agora? Se você ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Basta abrir o coração para Deus agora, crendo nesta palavra, entregando sua vida a Deus. Você vai sentir agora o desejo de se arrepender de seus pecados. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então você pede perdão agora, entrega totalmente a vida a Deus e você vai receber agora o Espírito Santo que vem morar em você a partir de agora. Você agora é uma nova criatura, você agora é filho de Deus. Vamos orar. Se você está enfermo ou está doente, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo e pedindo perdão. Você conhecerá os mistérios de Deus, você conhecerá a verdade, será liberto de todo mal agora, em nome de Jesus, será perdoado agora. Receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba o poder de Deus agora, para ministrar aos outros essa palavra poderosa, a salvação em Jesus Cristo. Recebe cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Toca neles agora e cura. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dá aí um gostei aí para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se inscreva aí no nosso canal. Embaixo tem aí inscrever-se. Clica lá. É totalmente gratuito. Não precisa pagar nada. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Ou se você quer nos convidar para estarmos aí pregando ou ministrando um congresso, um seminário, ou pregando para ganhar almas, ou ministrando em curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, então nos convide. Aí está o telefone, que é o nosso WhatsApp também, DDD 99, e o telefone é 991520454. Eu moro em Cajamar, São Paulo, mas o telefone é do Maranhão, porque eu já morei lá em Imperatriz, Maranhão, mantenho o mesmo telefone. Então o DDD é 99 mesmo. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.